Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Que canal bom, porque o espiral, gente, ele não tem fim, ele vai fazendo assim, 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 ele não tem fim, ele gira eternamente essa luz que nós precisamos absorver e com certeza nos enche o coração de felicidade e muito amor. E é com esse trabalho dessa equipe Espirais de Luz que a gente vai trazer hoje algo importante a ser falado. Nós estamos numa data muito importante. 12 de outubro. Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e vai por aí, porque comemora um monte de coisa no dia também. Não é só essas duas datas. Mas hoje eu quero focar em algo importante. Um tema que foi inspirado na minha experiência como pai, na minha experiência também como amigo de várias pessoas que também são pais, e hoje o tema é a criança espírita. Exatamente. Porque, gente, de todas as formas, todos nós, em todo momento que nós chegamos aqui no planeta, a primeira fase da vida somos crianças. E não é por acaso, porque nós nascemos e chegamos ao mundo pequenos, frágeis e, claro, muito lindinhos, né? Bom, Kardec explica no Livro dos Espíritos a importância do esquecimento do passado. O véu do esquecimento, ele é providencial na reencarnação de qualquer criança. Porque imagina, uma vez que essa criança nasce, se os pais reconhecessem no bebê do colo, aquele no colo ali, o bebê, o inimigo do passado, com certeza todo esse resgate daquele ser estaria comprometido. Olha que interessante, você já pensou? Se você tá lá, você teve um filho, aí você descobre que o espírito do seu filho é a reencarnação do seu assassino, ou a reencarnação daquela pessoa que te traiu na outra encarnação. Entenda, nós somos espíritas, acreditamos na pluralidade de vidas. Então, nós não temos apenas essa experiência de agora para falar assim, olha, eu sou o Max, mas antes de eu ser o Max, eu fui o Roberto, eu fui a Geralda, eu fui o Luiz, eu fui a Cláudia, eu fui o Gerard, eu fui a Jennifer, eu fui várias coisas. Várias. Então, nesse processo, eu vou sempre retornar ao seio daqueles que me são afins, daqueles que estão ligados a mim por correntes de resgate, por correntes de amor, por correntes de N situações. E por quê? Porque o espírito, ele é multi, ele é poli, ele é plural. Ele não é uma coisa simplesmente isolada. Ele precisa da interdependência, ele precisa do convívio, ele precisa se misturar com as pessoas. É assim que tudo acontece. E é nessa história que você ainda vê que a ciência também explica que é devido à fragilidade dos bebês, não apenas a mãe, mas todos que o rodeiam são induzidos a ter cuidados especiais e uma maior atenção, o que gera empatia. É aquele olhar que todos nós desenvolvemos. Ai, que coisinha mais linda. Você viu aquela menininha? Quantos ela tem? 2. E aquela coisinha fofinha da bochecha gostosa, do cheirinho. Ou então aquele menininho delicioso, pequenininho, que dá vontade de apertar. Gente, eu tô falando igual parecendo aquele povo que chega e fala com voz de criança, né? Mas é a verdade. Porque a fragilidade, ela inspira em você um extremo cuidado. É o mesmo olhar que uma dona de pet dá para um filhote de animalzinho. Quando você olha para aquele filhotinho, indefeso, sem conseguir andar direitinho, e ele lança aquele olhar de gatinho de botas do Shrek para você, com o olho bem grande, piscando, falando, me leva para sua casa. É da mesma forma quando você vê um bebê no colo. A fragilidade daquele momento, o cuidado essencial que é necessário dispensar para aquele pequeno ser. E daí em diante começa algo interessante, porque o tempo é infalível. Conforme cresce, a criança começa a aprender, assim como todos nós. Primeiro com os pais, né, sobre conceitos básicos de como se portar em sociedade, princípios da moral, boas atitudes. E
Muitas dessas atitudes são trazidas como parte de sua memória reencarnatória de vidas passadas. Exato, o que faz com que ele necessite da atenção dos pais ou para corrigi-las ou para incentivá-las. Ou seja, você já repara que as crianças de hoje em dia parece que elas já nascem configuradas. O povo fala assim, mas não é não. Tem uma coisa chamada memória reencarnatória. A personalidade, ela é sua. Desde criança você já demonstra que você é daquele jeito. E são assim os nossos filhos, e são assim os nossos netos, e são assim todas as criaturinhas que chegarem nesse planeta. Eles trazem já uma carga aprendida de conhecimento. Isso também é uma maneira que Deus tem para falar para você. Você é espírito em evolução. Lembre-se, você pode viver várias vidas, mas nunca vai deixar ou esquecer, deixar para trás, ou esquecer aquilo que já aprendeu. Então, hoje em dia, a gente tem crianças nobres nascendo na nossa sociedade. Crianças que defendem o veganismo, crianças que defendem a proteção do meio ambiente, crianças desprovidas de preconceitos de todos os tipos. Olha que coisa linda, gente! Você não consegue nem ouvir uma pessoa falar sobre preconceito, uma pessoa preconceituosa, agindo com preconceito. Quando você olha para essas crianças de hoje em dia, tem tantos vídeos interessantes mostrando eles, que a gente fala assim, cara, o futuro pelo menos está garantido por uma maior quantidade de crianças conscientes do que adultos. Se é que eu posso dizer assim, né? Bom, o tempo, ele vai continuar passando e a criança vai entrar na adolescência, onde se inicia seu processo de experiências próprias. E aí isso assim, vão contribuir para a sua evolução a base de ensinamentos transmitidos pelos pais, pelos adultos que os cercam e os aprendizados do convívio social. Durante todo esse tempo, a supervisão dos progenitores é essencial para que tudo corra bem, assumindo uma posição que ultrapassa a famosa intenção. Sabemos o que é melhor para você, para mudar isso na cabeça das pessoas e se desenvolvendo para, acho que se você fizesse desse jeito, poderia dar certo. Ou seja, a psicologia aplicada dentro da educação familiar traz uma grande contribuição para essas crianças. Porque para chegar até essa fase mais consciente e com alicerce firme, né, com essa educação, a doutrina espírita ela mostra que ela não foi feita apenas para uma faixa etária ou um tipo de cultura, muito pelo contrário. Seu caráter é universal, serve como norteador, ele te dá um norte em qualquer momento da vida, ele te direciona. Na infância, gente, a evangelização infantil, aliada a instruções paternas, desempenha um papel na formação da criança de suma importância. Então, como um evangelizador, o espiritismo, durante a primeira infância, leva para as crianças os primeiros sentidos de moralidade, regras de convívio social, tudo isso segundo uma doutrina. E isso engloba várias virtudes, que irão trabalhar a personalidade desses pequenos desde cedo. Exemplo, como dividir brinquedos e a atenção dos colegas, o sentido da prece como forma de falar com Deus, a não existência da morte. Boas maneiras, educação é essencial, gente. Minha mãe sempre falava, meu filho, a educação é a maior arma que o homem tem, e é uma arma branca, não precisa fazer nada demais. Você desmonta qualquer ser humano sendo educado. E, principalmente, respeito. Respeito aos mais velhos, aos pais, aos diversos, ao mundo, às pessoas. A preservação do meio ambiente, conscientização do cuidado de onde ele vive e normas de bem-estar social. Gente, tudo isso é ensinado para que este pequenino possa chegar em um segundo estágio na adolescência, onde a criança interage com a escola e com os coleguinhas e em outras situações com a sociedade. Então, o Espiritismo ele traz a evangelização como direcionador para os primeiros aspectos de convívio social e introduz os primeiros conceitos da reencarnação. Nós temos a mania de infantilizar a imagem da criança. Eu quero entender. Por que eu estou falando isso? Max, me explica, eu quero entender. Por que você está falando infantilizar a imagem da criança? Gente, a criança é uma reencarnação.
É um adulto fazendo um restart, reiniciando, reconfigurando uma máquina material. Aquela essência, ou ela já nasce infantil, ou ela já nasce madura. Se ela é limitada pelo corpo físico, limitada no cérebro, limitada com defeitos físicos, limitada com problemas de saúde, isso faz parte de um processo de resgate daquele espírito. O importante não é o corpo, não é a matéria, é a essência. Então, quando a gente olha para uma criança, a gente tem que ter consciência que aquela criança, ela está na fase infantil da matéria, mas esse espírito é um espírito antigo, que já está reencarnando de novo para corrigir-se. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir nossos olhos para esse pequeno, observar desde cedo as falhas dele na personalidade, os apegos, as birrinhas, e começar a modificar isso, orientá-lo, levá-lo para o mundo da fé, levá-lo para o mundo da lógica do espiritismo, que é tão importante, mostrar para ele que existem sim várias vidas, que não é uma mentira, que não existe, não existe. A naturalização da ideia de que os espíritos não fazem mal, que nós podemos falar com os espíritos, por que não? Se os espíritos servem para chegar próximo dos médiuns, dar recados, aliviar os corações, trazer conforto, ou mesmo perturbar um pouco, ele vai ter que conviver com isso no futuro. E nós todos já convivemos com isso. A maioria da população encarnada ignora o fato, porque assumir uma realidade dessa é assumir que a morte não é motivo de desespero, nem de drama, nem de eu tenho que chorar e sofrer eternamente porque fulano morreu. Não. Claro que não. Nós temos que aprender a compreender a dor e ensinar a criança a compreender a dor, a própria dor. Essa é a nossa missão. Isso é a nossa função. Se Deus te deu um filho, ele está confiando em você. Se Deus te deu 2, ele confia em você 2 vezes. Se ele te deu 3, ele confia em 3 vezes. Se ele te dá 15 filhos, é porque Deus quer saber o quanto você dá conta. Você pode ter certeza disso. É básico isso. Mas olha, daí para frente, depois dessa evangelização, o espírito vai caminhar em direção à filosofia espírita. Não tem como desviar. É isso. Eu estou falando por mim mesmo. A reflexão dos ensinamentos da família e da doutrina fazem com que ele pense sobre as estruturas sociais apresentadas pela sociedade e pelas diversas experiências vividas até ali, o que faz com que ele realize a própria reforma íntima e, claro, cumpra a sua missão do projeto reencarnatório que ele está vivendo atual. E é interessante que por meio dessa conscientização da educação familiar e do contato com o espiritismo desde as primeiras fases da vida, é que se dá a formação de um ser de bem que se encontra a meio caminho andado na escala de evolução. Só dependendo então da vontade do indivíduo em fazer o bem, já que as sementes já estão lançadas no íntimo deste ser pelos pais e evangelizadores. É por isso que eu vou bater aqui na tecla, enfatizar e falar 1000 vezes. Seu filho nasceu, cuida dele com amor. Conversa com seu filho na barriga, fala, olha, eu te amo, seja bem-vindo de novo ao mundo. Que você possa aproveitar essa encarnação melhor do que na última vez que você veio. Que Deus te abençoe. E que essa oportunidade eu também estou abraçando. E se seu filho já é grande, já está aí do seu lado, encostado no seu ombro, igual eu vejo todo mundo aqui fazer, você vai lá e pensa lá no seu coração, Deus, obrigado por confiar e obrigado por me ajudar a realizar esse trabalho tão maravilhoso, porque hoje eu olho para os meus filhos ou minhas filhas e eu sinto orgulho. Eles podem ter os defeitos que forem,
mas eu vejo que eles querem caminhar para o bem, que eles querem se melhorar, que eles querem mudar, que eles querem crescer, que eles querem ser crianças maduras. Somos todos crianças. Todos. Nós estamos na infância espiritual. Assim que nós estamos, nós começamos a aprender, na verdade, mais sobre a vida nossa, a nossa essência, a plenitude da eternidade, nós vamos sim passar por uma fase de jovens espíritos, porque até então somos espíritos crianças. Estamos aprendendo a lidar com orgulho, vaidade, medo, insegurança, raiva, o próprio ódio, a dor, o sofrimento. Então, se a gente está aprendendo essas coisas, é porque a gente ainda está na infância espiritual, gente. Então, nós todos somos crianças. Todos. Todos. Nós somos reativos. Se alguém te xinga, você quer xingar de volta. Olha para você ver, que infantilidade. Cadê a superioridade nisso? Cadê a ideia de olhar, alguém me xingou? Por quê, gente? Tadinho. É porque deve estar de mau humor hoje. Deixa pra lá. Não, eu quero xingar de volta. Eu não mereço levar esse xingo. Ai, meu Deus, eu perdi. É uma situação que você vê que aquela pessoa tá ali agindo como se ela tivesse 5 anos de idade. Por isso que eu falo, espíritos estão na infância e não na juventude. Ainda nos tornaremos adultos. Espíritos adultos são bem diferentes. Não existe espaço nem numa reencarnação para violência, para desfeita, para maldade, para o abandono, para a guerra. Não existe. Enquanto há guerra, existe uma disputa, existe um ciúmes, existe um querer maior do que a compreensão. E nós sabemos que Jesus Cristo, ao pôr os pés no planeta Terra, ele era pura compreensão, ele não queria nada. Não sei se vocês notaram, não existe nenhum texto que fala Jesus queria algo, Jesus queria uma casa, Jesus queria um burrinho, Jesus queria a carroça da moda, Jesus queria a roupa, não. Você vê todos querendo o que Jesus poderia ceder. E ele dava, doava, doava, doava. Ele era caridade o tempo todo. Ele era amor o tempo todo. Esse é um espírito adulto que ultrapassa, transcende a ideia da carne. A carne não é importante. É perecível. Mas a essência, sim. Essa tem grande importância. Tem grande luz. Tem grandes oportunidades e tem uma eternidade inteira para evoluir. Isso é muito diferente. E nossas crianças materiais, essas que estão chegando, essas que já estão aí, esses pequeninos, são os adultos de amanhã. Então é nossa responsabilidade, já que a gente já entendeu que o espiritismo é algo, é uma doutrina que nos capacita, que nos faz ter conforto no coração. E a gente passa pela vida sem acumular tantas dores ou mesmo acumular mais dívidas. Meu amigo, minha amiga, você é espírita? Ensine seu filho a entender o que é o espiritismo. É muito importante. Vocês não têm noção o quanto é importante realizar isso, fazer isso, mostrar. E não se esqueça que você é o exemplo maior para ele. Procure fazer a sua reforma íntima junto. É um trabalho de equipe. Ser criança é dar início a uma nova jornada de lutas e aprendizados. São adultos que têm a oportunidade de voltar à fase da inocência para abrir uma nova oportunidade na estrada da evolução que todos nós temos que passar. E ninguém fica para trás. Sabe por quê? Porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos e nunca vai abandonar. E mais ainda, sob o olhar de Jesus Cristo, o governador do planeta Terra.
Gente, feliz Dia das Crianças, feliz dia de Nossa Senhora Aparecida para todo mundo. Essa palestra vai sair com certeza fora da data, mas vale, porque a nossa intenção é comemorar não apenas um dia no ano, mas sim todos os dias. Eu comemoro o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia de Nossa Senhora, o orgulho LGBT. Eu comemoro todos os dias o Natal, porque Cristo veio ao mundo. Eu comemoro todos os dias. A única coisa que eu não comemoro todos os dias é o Ano Novo, porque esse eu vou esperar a virada. Enquanto você faz como eu, espera a virada do Ano Novo, vai lá na página do Facebook, curte Espirais de Luz, vai no canal do YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho que a gente está publicando palestras para você, e tem várias lá para você assistir. Tem várias, tem falando sobre Alzheimer, tem falando sobre tudo. Leia, perdão, assista, comente, deixa seu comentário. O áudio não tá bom, refaz essa palestra pra gente, que eu vou refazer, tá? E vem com a gente vibrar a luz. Muito obrigado. Beijos de luz e até a próxima.